pesquisa Quest acabou de ser divulgada com relação à aprovação do governo Lula. O que temos de momento? O governo Lula desaprovado por 51% e 46% aprovando o governo Lula. Esse levantamento que ouviu 2.004 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Se possível, a gente coloca em tela um comparativo com outros levantamentos feitos pela Quest. O último levantamento foi feito em julho de 2025 e aí a gente consegue ter os números mais claros aqui para análise da Isabel Mega em instantes. Se possível, a gente coloca em tela esse levantamento. Será que a gente consegue recuperar a evolução, portanto, da aprovação e desaprovação do governo nos últimos levantamentos? Daqui a pouco a gente coloca, então, no detalhe, mas a gente consegue ver essa curva da aprovação e desaprovação. Agora sim, os números exatos aí para você que está nos acompanhando. Tivemos um levantamento da Quest em julho, então, há cerca de um mês, a Quest também realizou entrevistas sobre aprovação e desaprovação ao governo Lula e tínhamos ali desaprovação em 53%, então agora temos uma oscilação para baixo, 51%, já que a margem de erro é de 2 pontos percentuais, e um crescimento na aprovação, subiu de 43% para 46%, de acordo com o levantamento. Chama a atenção, claro, todo o retrospecto que a Quest traz para a gente, desde os primeiros levantamentos no início do governo Lula, quando a aprovação superava a desaprovação. Viemos ali numa trajetória decrescente com relação à aprovação do governo. O momento mais crítico ali quando, de fato, a desaprovação superou a aprovação. Seguimos ainda com a maioria desaprovando o governo, nesse momento com uma oscilação para baixo, 51% dos entrevistados desaprovando o governo Lula e 46%. Aí tivemos um crescimento da aprovação à atual gestão, ao Lula 3, terceiro mandato do presidente Lula. Vamos com a Isabel Mega, porque a gente vai no detalhe então desse levantamento. Isabel, o que poderia explicar esse crescimento na aprovação ao governo? Quando a gente vai nos números, chama a atenção, por exemplo, o salto que o governo teve na aprovação entre os mais pobres e também entre aqueles que recebem o benefício do Bolsa Família. Quais são os fatores que podem explicar esse crescimento na aprovação do governo e por que ainda essa dificuldade do governo em superar essa desaprovação? Carol, quando a gente pega essas pesquisas, a gente vai tentando colocar uma lupa em alguns dos critérios que são colocados a partir de renda, a partir de região e outros fatores, né? Então, seguindo justamente isso que você estava falando, eu fui anotando aqui alguns dados que ajudam a gente a entender de onde que está vindo esse potencial de reação que a pesquisa Quest mostra do governo Lula. Por exemplo, Carol, na região Nordeste foi onde se percebeu o maior crescimento dessa aprovação do presidente Lula. Saltou de 53% na última pesquisa para 60%, um crescimento bastante significativo. Nas outras regiões todas, a desaprovação ainda é maior que a aprovação. Vale citar, por exemplo, como contraponto, a região Sul, onde os patamares são muito equilibrados em relação às últimas pesquisas e essa pesquisa que acaba de sair sobre a desaprovação do presidente Lula. Fica ali na casa dos 61% se mantendo, um contraponto, portanto, a essa tendência de maior crescimento da aprovação do presidente da República na região Nordeste. Essa pesquisa também traz para a gente o recorte por estados. E aí eu separei 2 estados para a gente prestar atenção, que são estados da região Sudeste. A região Sudeste como um todo tem ainda uma maior desaprovação do presidente Lula do que a aprovação. Por que eu separei esses 2 estados? Um é São Paulo, por causa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é visto como um dos favoritos de diversos segmentos políticos, leia-se Centrão, para
assumir ali esse capital político de Jair Bolsonaro e o substituir nas urnas. Em São Paulo, a aprovação do presidente Lula está crescendo. Cresceu de 29% para 34%. Um crescimento ali que é considerável, tendo em vista que a gente tem um governador que também tem uma taxa boa de aprovação. Então vai ter uma espécie de disputa ali, caso seja esse o cenário que a gente vai levar para as urnas lá no ano que vem. Minas Gerais eu também separei, porque muito recentemente, no final de semana, a gente teve o lançamento da candidatura do governador Romeu Zema nesses planos presidenciais. Por lá, também ele vai enfrentar um cenário em que o mineiro está olhando com um pouco mais de simpatia para o presidente Lula. A aprovação cresceu de 35% para 40%. E aí, se a gente for olhar essa estratificação de renda, de onde que está vindo também essa maior capilaridade, essa maior reação do governo Lula? Está vindo daquelas pessoas que têm renda de até 2 salários mínimos. A aprovação, segundo a Genial Quest, cresceu quase 10 pontos percentuais, saltou de 46% para 55%. Nas outras rendas todas, a desaprovação ainda é maior que a aprovação. Então, isso é muito sintomático. A gente já citou Nordeste, agora citando também essa renda de até 2 salários mínimos. Tô olhando aqui para baixo, Carol, porque eu fui jornalista bem raiz aqui, anotando os dados para facilitar aqui nessas nossas primeiras percepções a respeito da pesquisa, né? Outro ponto que você traz, e aí para trazer a matemática para te acompanhar. Beneficiários do Bolsa Família, também houve um crescimento de 10 pontos do presidente Lula em relação a quem recebe esse benefício do Bolsa Família. Tem uma percepção também, Carol, de que a economia está melhor estabilizada. Para 46%, no entanto, piorou, fica aquele meio a meio, e as percepções econômicas são muito importantes. Se a gente for analisar os 6 meses primeiros deste ano, a gente falou muito sobre fatores econômicos, a gente falou muito sobre o preço dos alimentos, e quando a gente levava isso para fontes muito próximas ao presidente da República, o que elas pontuavam era isso: olha, a gente está de olho nessa questão do preço dos alimentos, porque se a gente conseguir reduzir isso e reduzir essa percepção do brasileiro, a gente pode também conseguir ter algum tipo de aumento na popularidade do presidente Lula. Então, em relação ao preço dos alimentos, antes a gente tinha 76% que avaliavam que os preços tinham subido. Hoje, 60%. Também é uma diferença muito significativa e que está intimamente atrelada à baixa renda, porque são as pessoas que sentem mais o encarecimento dos alimentos. Então, nesse primeiro momento, eu acho que se você vai trazer outros recortes, né, Carol? Se a gente for analisar e sintetizar aqui o que está por trás dessa reação, é Nordeste, é a renda até 2 salários mínimos e é também esse beneficiário do Bolsa Família.